Bom, e aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, a gente está aqui para mais uma aula de cálculo, né? Cálculo diferencial integral 1. Eu vou estar auxiliando vocês, né? Como eu já havia falado antes. Vou estar auxiliando vocês nessas aulas, né? E o que a gente vai falar nesta aula, né? Em específico, a gente vai fazer a definição formal de limites, né? A gente vai discutir um pouquinho aí. Mas já de antemão, já vou trazer algumas coisas aqui, algumas informações que eu acho pertinente. Eu não vou pegar tão pesado em questão de rigor matemático, né? Por exemplo, porque tem teoremas e teoremas para mostrar aqui, mas como isso aqui é só um auxílio para vocês, né, para quem estiver assistindo, eu não vou trazer é, esses teoremas maiores, e tal, só algum teorema ou outro, né? No caso de limites, a gente fala do teorema do confronto, esse sim é um teorema pertinente, e eu vou mostrar mais esses teoremas maiores, certo? É, porque aqui é videoaula, né? Então, tipo assim, tem que ser uma coisa rápida e de entendimento de vocês, né? Bom, então também, talvez eu traga esses outros teoremas demonstrados, mas em outra aula separada dessas aulas, por exemplo, aqui agora de limites, definição formal, né? É, então vamos focar aqui. Recordando o que a gente viu que nas aulas anteriores, a gente viu definição não, noções intuitivas tanto de continuidade de funções, tanto noções intuitivas de limites, certo? Bom, diante disso, eu vou separar também essas duas aulas, definição formal de limites e definição formal de continuidade. Porque eu creio que aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo para tentar ilustrar ao máximo possível aqui para vocês, no gráfico que eu vou desenhar aqui agora. E a questão de continuidade de função e limites é uma coisa que anda quase junto, porém muda alguma coisa ali na definição, tá? Na definição formal. Quando aparecer, é muito sutil essa mudança, não, quase não, a gente não dá para ver, mas quando aparecer eu vou mostrar. Por isso que eu vou até separar essas duas aulas, certo? Bom, então vamos lá. Vamos já aqui para o gráfico para a gente tentar ilustrar um pouco o qual que é o intuito dos limites, tá? O que é o limite de fato aqui graficamente, qual que é o objetivo. Ah, aqui no limite, vamos supor que eu tenho um gráfico qualquer, certo? Nesse caso aqui a gente tem um ponto A qualquer aqui, tá? Um ponto A pertencente a um intervalo, aí depois a gente vai falar isso, intervalo aberto. E aqui a gente tem o f de A, certo? Aqui eu vou colocar uma função definida no ponto A, tá? Esse ponto aqui é um ponto que eu peguei do domínio aqui, tá? E ela está definida nesse ponto. Aí, vamos supor que o gráfico dessa função é... Não, vamos fazer assim. Não, eu vou ilustrar primeiro essa parte, depois eu vou fazer outro gráfico aqui para vocês verem que vão ter variações, tá? Não vai ser sempre assim. Aí vamos imaginar um gráfico então passando aqui por esse ponto, tá? Por esse ponto onde a função está definida. E, e vamos imaginar aqui. Aqui a gente já vai. Eu vou adiantar alguma coisa da continuidade nesse gráfico aqui. Mas vamos lá. Qual que é a ideia do limite? A ideia do limite é a gente pegar pontos no domínio aqui da função e estudar. Por exemplo, aqui eu tenho esse ponto A. E
pegar um ponto em torno deste ponto A, tá? Pegar outros pontos em torno do ponto A e estudar o comportamento da função. No limite, que é nesse caso aqui, do gráfico não, mas desse caso, da definição formal. No caso do limite, a minha função, eu não preciso pegar, por exemplo, não me interessa se esse ponto lá aqui, ele está definido ou não. Não preciso saber, não me interessa se a função está definida naquele ponto ou não, tá? O que me importa é o que eu vou ter, o que eu vou obter de resultado a partir dos pontos em torno de A. Aqui, agora, para a função ser contínua, e para gente, quando a gente vai calcular o limite lá e tal, a função precisa estar definida no ponto, tá? Que eu vou mostrar aqui mais à frente. Bom, então aí, a gente vai criar, o intuito aqui é a gente criar um intervalo aberto, tá? Em torno do f de A aqui, nesse caso. Eu vou até fazer um retângulo aqui, essa faixa, na verdade, tá? Eu tenho que criar um intervalo, pode ser de tamanho qualquer, porém maior do que zero, sempre maior do que zero, tá? Esse intervalo aqui, ele tem tamanho epsilon, tá? Epsilon que é um tamanho genérico, eu não sei o tamanho dele. Pode ser qualquer tamanho, desde que seja maior que zero. E aí, quando eu crio esse intervalo, eu tenho que ser capaz de criar também um intervalo em torno do ponto A. Só que esse outro intervalo aqui em torno do ponto A, ele tem tamanho total delta, que é uma letra grega também. O tamanho delta por quê, gente? Porque eu não sei tamanho exato do intervalo. Pode ser qualquer tamanho. Também tem que ser maior do que zero, certo? Bom, e aí, quando eu crio um intervalo epsilon, eu tenho que ser capaz de criar um intervalo delta, tá? E aí, para a gente estudar limites, eu vou pegar todos os pontos em torno de A, exceto A. Por que eu não vou querer estudar o limite daquela função no ponto A, onde a função está definida aqui no caso? Porque, como a função já está definida, a palavra já fala, definida. Então, eu já sei qual que vai ser o comportamento dela, eu já sei a imagem dela lá, sei o que ela está apontando, tá? E a aplicação de limites, assim, é variado. Quando a gente também, nesse caso aqui, né, a gente quer saber crescimento e decrescimento da população, na época da Covid-19, utilizava gráficos, não sei se vocês chegaram a ver, que apontava o crescimento da doença, ou ápice, né, da doença, e decaimento também, né, quando foi diminuindo, né, a taxa de infecção. Então, é basicamente essa ideia. Aí, eu preciso pegar pontos em torno de A, de modo que quando eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, X, e faço ele se aproximar do lado esquerdo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ó, eu pego qualquer ponto X aqui, ó, em torno de A, e faço ele se aproximar, ou seja, quando eu uso essa setinha aqui, tá? Essa aqui, eu estou falando que X está tendendo para A, tá? Está tendendo a A. Ele vai ficar tão próximo quanto eu queira, tá? E a gente pode se aproximar, pode tornar esse X tão próximo quanto a gente queira, tá? E aí eu pego aqui, ó, eu tenho que pegar esses pontos de modo dentro desse intervalo, tá? Aí quando eu vou refletir ele aqui, ó, no gráfico, ele está dentro da faixa. Ele está dentro da faixa do intervalo epsilon. Ele vai estar aqui. E de qualquer lado, aqui, desse lado aqui, dentro desse intervalo, qualquer x que eu pegar, ele vai estar se aproximando do f de a, que é a função lá, né? Que está definida. Por quê? Se eu pegar outro ponto x no eixo x ali, qualquer ponto ali do domínio da função, fora desse intervalo, eu vou estar pegando, por exemplo, esse ponto aqui, fora desse intervalo delta. Se eu pegar aqui, ó,
automaticamente, quando eu refletir lá, ele vai estar fora do intervalo que eu defini aqui. Então, a gente tem que ser capaz de criar esses intervalos, tá? Esse intervalo epsilon e o intervalo delta. Porém, com todos os pontos aqui, dentro desse intervalo, menor do que delta. Todos os pontos o quê? O que significa isso aqui, ó? Eu estou usando x para qualquer ponto, tá? Um x genérico, menos a. O que significa módulo? Módulo significa distância. Ou seja, a distância de qualquer ponto que eu pegar até o ponto A, ela tem que ser menor do que delta, ou seja, tem que ser menor que o intervalo. Por quê? Se eu pegar um x que está fora do intervalo, ou seja, é maior do que delta, vai furar. E aí o meu limite não vai existir, certo? Então, isso eu tenho que ser capaz de mostrar para qualquer epsilon que eu der lá, tá? Qualquer epsilon que a gente criar. Então, nesse caso aqui, sempre, qualquer ponto que a gente pegar no domínio da função, a distância dele até A, isso dentro do intervalo, a distância dele até A, tem que ser menor do que o intervalo aberto delta, tá? Que ele vai estar dentro da faixa. E nesse caso aqui, que a função está definida e a gente está calculando os pontos dentro do domínio aqui da função, exceto A, os pontos dentro desse domínio estão se aproximando de quem? Ó, aqui eu vou descendo, até se aproximar de f de A. Nesse caso aqui, a gente está tratando de continuidade. Eu vou retornar mais uma vez na próxima aula, tá? Quando a gente for tratar de continuidade certinho, eu vou retomar esse gráfico aqui para a gente visualizar mais uma vez. E aí, nesse caso, quando isso aqui acontece, a gente diz que o limite... Deixa eu pegar outra cor aqui. A gente diz que o limite de f de x, né, qualquer função que seja, para x tendendo a A, essa simbologia aqui é x tendendo a A, ou seja, x está se aproximando de A. Então, o limite de f de x para x tendendo a A, nesse caso, é igual a o f de A. E uma coisa principal, quando a gente está calculando, a gente está definindo função contínua, a gente tem que tratar disso aqui. A gente tem que... os cálculos que a gente fizer, tanto pela definição formal de continuidade, tanto pela definição... Por essa definição, na verdade, a gente tem que... A função que a gente pegar tem que satisfazer isso aqui. Ou seja, a gente tem que calcular a função aqui no ponto A. Vamos supor que a função seja 2x mais 1. E aí o ponto aqui, o A, é igual a 1 também. Aí, quando a gente primeiro vai calcular o f de A, ou seja, essa função, isso aqui tudo ó, é o f de x, tá? É esse f de x. Então, a gente vai ter assim, o limite de... Quem quer o f de x? 2x mais 1. 2x mais 1 para x tendendo a 1, tá? Porque aqui o A agora, o A se tornou 1, então a gente coloca 1 aqui. Então, o limite de 2x mais 1 para x tendendo a 1 é igual ao f de 1. Tá? Aí a gente vai calcular. Em vez de colocar x aqui, a gente vai colocar o valor de A. Então, 2 vezes 1, que é o A, 2 mais 1, isso aqui dá 3. Então, um ponto aqui, ó, vai ficar 2A mais 1. Só que A é 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, isso aqui, na verdade, tem que ser igual à função calculada no ponto. No caso, no ponto 1, que deu 3, né? A função calculada no ponto 1, 2 vezes 1 mais 1, deu 3. Agora, eu tenho que calcular o limite. Esquece o ponto 1. O ponto 1 não, perdão. O ponto 3 aqui, né? Esquece esse 3. E vamos calcular o limite aqui no ponto 1. Ó, limite
de x tendendo a 1, de 2x. Quem que é o x aqui? Como ó, nesse caso aqui a gente já vai poder colocar o 1 no lugar do x aqui. Mas nem sempre a gente vai poder fazer isso. Eu vou mostrar isso mais à frente. Quando a gente estiver falando de propriedade, limite, quando a gente estiver calculando limite mesmo pelas propriedades. Porque a gente vai ter que tratar de expressões, né, que a gente vai ter que manipular. Por isso que a matemática básica, fatoração de expressões algébricas, tem que estar bem afiado, o pré-cálculo aí, né, queiram chamar como quiser, tem que estar bem afiada, certo? Então, no caso aqui, vai ser fácil, porque é uma função polinomial de primeiro grau, e a gente pode substituir direto. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Isso aqui é 3. Então, como o limite, esse limite aqui, ele é igual a 3, portanto, ele é igual à função também calculada no ponto 3. Então, essa função 2x mais 1, ela é contínua no ponto 3. Porque o limite dela é igual à função calculada no ponto. Esse negócio de função calculada no ponto vai depender do ponto que você tiver. Aqui é A, como o nosso ponto é A igual a 1, eu vou ter que calcular a função naquele ponto A. Aí eu pego a função, né, original, 2x mais 1, porém, em vez de x, eu coloco A, porque eu tenho que calcular a função no ponto A. Aí vai ficar 2 vezes A, que aí no caso A é 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que é 3. E aí eu calculei o limite, deu 3 também. Então, o limite deu 3 e é igual a 3. Quando dá 3 igual a 3 nesse caso, é porque significa que a função é contínua naquele ponto que nos deu. Isso aqui é continuidade. Agora, outra coisa bacana aqui, ó. Como eu falei que o limite não importa se a função está definida ou não naquele ponto, certo? Vamos desenhar aqui de novo. Agora vamos desenhar de outra forma, certo? Ó, eu tenho aqui um gráfico, né? Eu tenho um ponto A, tá? Igual aquela hora. E aqui eu tenho f de A. Aí a função está definida aqui. Tá? Igual aquela hora, no ponto A. Porém, eu vou ter outro ponto aqui para cima, no eixo aqui, onde a função não vai estar definida. Tá? Aqui é um valor L, qualquer. Tá? E aí é o que importa para a gente. Aí o gráfico dessa função, em vez de estar passando aqui no ponto onde a função está definida, vai estar passando lá em cima. Certo? Bom, nesse caso, a mesma coisa. Porém, quando a gente cria um intervalo de tamanho delta, aqui, esse intervalo é delta. Quando a gente cria esse intervalo, tanto faz. Quando a gente faz x se aproximar, ou seja, x tender a A, tanto pela direita, tanto pela esquerda, ao invés de x estar se aproximando de f de a função está se aproximando de f de a função vai estar se aproximando cada vez mais desse valor L. Para todos os pontos que eu pegar aqui no domínio da função, no intervalo, tá? No intervalo aberto, delta vai estar se aproximando desse valor, L. E é isso, que é a ideia de limite. Eu não quero saber, para mim não importa se a função está definida ou não para o cálculo de limites. O que importa, o que eu quero aqui, que eu preciso ser capaz de criar, é um intervalo. Agora a gente cria lá em cima, em torno de L. Ó, a função tá definida aqui, mas aí vamos supor que eu quero aproximar minha função para o valor L. Ou seja, eu calculo, crio um intervalo, aí esse intervalo aqui, laranjado, vai ser de tamanho epsilon, tá? Tamanho genérico, que a gente não sabe. Aí vamos supor, então, que eu tenho que criar,
eu tenho que ser capaz de criar um intervalo, ou seja, uma vizinhança em torno de L, de modo que eu sou capaz também de criar uma vizinhança em torno do ponto A, que é de tamanho delta, essa vizinhança, e essa vizinhança aqui de cima em torno de L é de tamanho epsilon. De modo que qualquer ponto que eu pegar aqui no domínio, tá? No domínio da função, esse cara aqui, ó, a função se aproxima do E. Aí eu vou desenhar aquela faixinha aqui, tá? E aí, ó, note, para qualquer valor que eu pegar, qualquer, em torno desse A, igual eu já peguei aqui, vai estar, vai estar aqui dentro da faixa laranja aqui que eu criei. Para qualquer, por mais próximo que seja de A, mais próximo vai ser do valor E. E quando isso acontece, é assim que eu quero que aconteça no cálculo de limites, eu vou dizer que o limite de f de x para x tendendo a A também é igual ao valor L. E não é igual ao valor f de A. Aí, isso aqui é o que a gente está interessado em estudar agora. Tá? Essa é a definição. E aí, isso é diferente de limite para x tendendo a A de f de x, que é igual a f de A, no caso. Nesse caso aqui, uma coisa é diferente da outra. Essa do lado de cá, do lado direito de vocês, da tela, fala de continuidade. Para uma função ser contínua, o limite da função tem que ser igual à função calculada no ponto, naquele ponto. E aqui, o limite da função para x tendendo a A é igual a L, ou seja, é igual a qualquer outro valor menos o f de A, porque no cálculo de limites, mais uma vez, não me importa se a função está definida ou não, porque eu não vou pegar, por exemplo, quando a função é definida, eu não vou pegar o ponto A em específico, porque se eu pegar o ponto a função está definida aqui e eu já sei o que acontece. E não é isso, o interesse do cálculo de limites é a gente saber o comportamento desse gráfico em torno do ponto A, tá? Bom, então, diante disso, vamos ali para a definição agora de limites mesmo. Aquele primeiro gráfico, só mencionando aqui novamente, aquele primeiro gráfico eu tratei sobre continuidade, tá? Como eu mostrei, foi bem rápido, mas deu para ter uma ideia, eu acredito, tá? Então vamos ali para a definição formal de limite. Ou seja, vamos lá, seja f, eu tenho que ser um f minúsculo aqui. Seja f definida em um intervalo AB, e A também, né, um ponto do domínio da função, que eu esqueci também de colocar, pertencente ao intervalo AB. Então, o limite de f de x, quando x tende a para A, é igual a L, se e somente se, esse símbolo aqui é de se e somente se, valer para todo epsilon, tá? Para todo epsilon dado maior que zero, sempre vai existir um delta maior que zero, tal que x menos a, ou seja, a distância de x até a, é menor do que o delta. E isso implica, então, que a distância da função f de x até o valor L é menor do que epsilon. Ou seja, para mim, então, é igual eu falei aquela hora. Vamos aqui de novo. Vamos supor que aqui eu tenho o valor L e aqui a função não esteja definida. Aqui tem o ponto A, aqui tem um f de A, normalzinho, aqui a função está definida, tá? E aí eu quero eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o valor da minha função ficar próxima de L. Nossa Senhora. Então eu quero fazer o valor da minha função, eu crio um intervalo em torno de L, tá? E aí eu quero fazer
quero criar uma vizinhança, igual eu criei aqui, de tamanho epsilon, de modo que todos os pontos do domínio da função que eu pegar aqui, essa função vai ficar f de x aqui, ó. Eu pego um x aqui, em torno de A, tá? Aí esse intervalo é delta, eu pego um x aqui, sempre vai ter um f de x aqui, tá? Nesse caso vai ser aqui, ó. Aí vai ter um f de x. E esse f de x, para quando eu vou me aproximando mais de A, cada vez mais eu vou me aproximando, cada vez mais o valor da função lá, o f de x, vai se aproximar de E. Por isso que ali tem essa parte ali de f de x menos L, o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, ou seja, aí eu crio o intervalo epsilon, porém esse intervalo em torno de L, aqui está L, aqui está o intervalo, aí o f de x pode estar em qualquer lugar aqui, ó, f pode estar quão próximo quanto a gente queira, só que a distância de f de x até L é menor do que o intervalo epsilon, tá? É isso que aquilo ali quer dizer. Bom, então vamos para uma motivação ali. Vamos calcular aquele limite ali e provar pela definição formal que ele vale 4, tá? Como é que a gente vai começar isso? A gente vai começar aqui com essa justificativa, com essa começo aqui, ó, com essa justificativa. Ou seja, então, para todo epsilon maior que zero, sempre existe, tá? Um delta maior que zero. Tal que vale, né? Aí eu uso esse símbolo aqui também para tal que a distância de x até A é menor do que delta. E isso implica também, então, que a distância de f de x até L é menor do que epsilon. Então, primeiro a gente precisa definir um epsilon, um delta, na verdade, para a gente provar depois que a função está dentro do epsilon, lá, dentro daquele intervalo epsilon, a distância de f de x até L. Então, mas para a gente definir um delta, a gente precisa criar um epsilon lá, né? Então a gente tem que mexer com essa parte de cá. Bom, sendo assim, vamos começar aqui. Vamos pegar essa parte aqui, esse módulo de f de x menos E. Aí a gente tem que reconhecer, é menor que epsilon. Então a gente tem que reconhecer aqui quem que é quem aqui. Quem que é f de x? F de x não é a função? Ó, não está na frente do limite? Então, f de x é 3x menos 2. Então vai ser o módulo de... E entre parênteses, tá? Porque tem o valor L aqui, tem um sinal, tá? Então vai ser entre parênteses, 3x menos 2, menos, que é da fórmula ali já, né? Fórmula entre aspas, né? Da definição. É isso. Menos quem? L. Quem que é L? Não é o valor que fica depois do igual ali? Então é 4 nesse caso ali, né? Então vamos colocar o 4. E módulo é menor do que epsilon. E aí a gente pode tirar agora dentro do parênteses, porque a gente vai fazer o quê? Regrinha de sinal aqui, tá? Quando tem dois números negativos, isso aqui vira uma soma e fica menos, no caso aqui menos 2 menos 4 vai virar menos 6. Então eu tenho módulo pode tirar dentro do parênteses, de 3x menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Menor do que epsilon. Aqui eu posso colocar quem em evidência ali? Eu posso colocar o 3. Então, isso aqui vai ficar, ó, o módulo de 3. Quem fica lá dentro do parênteses vai ficar o x, porque quando eu fazer a distributiva vai ficar 3x. E quem que vai ficar aqui para dar menos 6? Multiplicado por 6 dá menos 6. Ser menos 2, não é? Então, x menos 2, em módulo, é menor do que epsilon. E aí, eu posso tirar esse cara aqui também, porque o 3, como ele já está positivo lá dentro do módulo, como ele é um número positivo, ele não precisa ficar, né, lá dentro. Então, eu tiro ele do parênteses, então ele fica 3 aqui, para fora, é menor que x, é menor não,
3 vezes o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon. Chegou nesse momento aqui, o que que eu posso fazer ali? Eu posso pegar, tá? E dividir esse lado aqui e esse lado aqui por 3. Que eu preciso... Ah, eu não falei isso. Ó, é bom, até bom. Eu não falei isso, mas eu vou agora mencionar. Eu preciso trabalhar essas inequações aqui de modo que, quando eu trabalhar elas, no final, ou em alguma hora, vai aparecer esse cara aqui, ó. Esse cara, esse x menos a, tá? X menos a. E no caso, apareceu. Só deixa eu consertar esse 2. Nesse caso apareceu, porque quem é a? A, nesse caso aqui, não é 2? Ó, x menos 2 é menor que epsilon. Ou seja, x menos a é menor que alguma coisa. E a gente precisa descobrir um delta, né? Como a gente precisa de um delta, a gente vai dividir por 3 aqui e por 3 aqui. Aí esse 3 aqui vai cancelar, porque a divisão dá 1. E vai ficar essa coisa aqui, x menos 2, menor do que epsilon sobre 3. Então, quem que é um candidato mais forte para a gente tomar como delta? Ou seja, tornar o delta igual a esse cara. Vai ser ali, né? Epsilon sobre 3 a gente vai tomar ele como delta. Então, delta aqui nesse caso não é maior. É igual a epsilon sobre 3, tá? E aí, a gente já escolheu um delta. Uma vizinhança lá, já criou uma vizinhança. A gente vai provar, então, como é que é. Então, que fica lá para provar que aquele limite existe. Ou seja, para provar que qualquer tamanho, qualquer x dentro em torno de 2, né, em torno do ponto 2 que eu pegar, ele vai ser menor do que epsilon, tá? Ele vai ser menor do que o intervalo A de cima. Vamos resolver aqui o resto. Então vamos lá. Tome então delta igual a epsilon sobre 3. Temos o quê? Aí a gente vai escrever tudo isso aqui de novo, porém eu vou escrever mais rápido, tá? Até aparecer esse cara aqui, x menos a menor do que delta. Aí a gente vai escrever até essa parte aqui, tá? Porém aqui, em vez de escrever epsilon, a gente vai escrever delta, porque como a gente já trabalhou com a outra parte, então a gente vai trabalhar com o delta agora, essa parte de cá. Então eu vou escrever só esse valor aqui, tá? Em módulo. Vai ficar 3x menos 2 menos 4 é menor do que epsilon. É menor do que epsilon. Eu vou pular essa parte aqui, ó, porque a gente já vai direto para essa aqui, de colocar o 3 em evidência, certo? Então vai ficar 3 colocado em evidência, né? Colocando 3 em evidência, vai ficar x menos 2 aqui, em modo é menor do que epsilon. Portanto, a gente pode tirar o 3 para fora, vai ficar 3, que multiplica o módulo de x menos 2. E é menor do que quem? Agora eu posso colocar menor do que delta. Porém, ó, aqui, note que aqui não apareceu. Apareceu, mas não igual aqui, tá? Porque aqui, ó, na frente do módulo é como se tivesse um multiplicando. Quando a gente multiplica por qualquer coisa, vai dar qualquer coisa sempre. Nesse caso aqui, multiplicar 1 por x menos a, módulo de x menos a, vai dar módulo de x menos a. Porém, aqui tem um 3 multiplicando o módulo de x menos 2. Então, para a gente não deixar essa desigualdade falsa, a gente multiplica também delta por 3, certo? Então, a gente vai ter, no final, vai ter 3
que multiplica módulo de x menos 2 menor do que 3, é esse 3 aqui, tá? Multiplicado por delta. Só que delta a gente não tomou aqui sendo epsilon sobre 3, então em vez de escrever a letra delta, a gente vai escrever epsilon sobre 3. E aí esse 3 vai cancelar com esse, tá? Vai sobrar quem? 3 vezes x menos 2, 3 vezes o módulo de x menos 2, é menor do que sobrou aqui o epsilon. Ou seja, está provado então, está provado, vamos escrever aqui também, está provado que limite para x tendendo a 2, 3x menos 2 é igual a 4, tá? Por quê? Olha, eu não peguei, ó, eu criei um intervalo em torno de delta, de epsilon, aí para qualquer então x que eu pegar, qualquer, como é que fala? Qualquer ponto em torno de x, dentro do intervalo delta, eu tenho um f de x correspondente lá, porém o f de x correspondente vai ser menor, tá? Menor que epsilon, ou seja, todos os f de x em torno aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar e depois multiplicar por 3, tá? Multiplicar essa distância por 3, vai ser menor do que o epsilon, tá? Eu criei um intervalo, vamos supor que eu criei um intervalo lá no gráfico, né? Epsilon, de tamanho epsilon, porém também eu fui capaz e criei um intervalo de tamanho delta, onde que tá? Ah, ali, ó, delta é igual a epsilon sobre 3. E aí, para todo x do domínio dessa função que eu pegar, vai refletir lá em cima, né, no gráfico, e vai estar dentro o gráfico, um pedacinho do gráfico, vamos supor aqui, ó. Eu tenho um gráfico passando aqui, aí vamos supor que aqui é o L lá, né, no caso é o 4 lá, em vez de L é 4, aqui está o eixo Y. Para todo x que eu pegar aqui embaixo, em torno do ponto A, e A no caso é 2, aí eu criei um intervalo aqui, tá? Isso aqui é bem ilustrativo mesmo. Para todo x que eu pegar e multiplicar por 3, eu criei um intervalo aqui, de tamanho delta. O valor, ó, o valor da minha função sempre vai estar dentro da faixa lá. Lembra daquela faixinha, ó? Para qualquer valor de x que eu pegar aqui, ó. E aí vai estar se aproximando de quem? Está se aproximando de 4 aqui, tá? E então é isso aqui significa, tá? Essa parte do desenho, por isso que é muito importante a gente ilustrar. A gente tem que tentar ilustrar para tentar entender o que essas contas aqui com deltas, epsilons e deltas tá se tratando, né? Então, no mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Foi uma aula, eu acho que até interessante. Essa foi a definição, então, formal de limites. Eu deixei só um exercício aqui, mas talvez eu quero também trazer uma próxima aula só de exercício pela definição formal, tá? De limites. E depois, então, na aula, não sei se eu vou trazer ou não, uma aula de exercício para provar limites pela definição formal. Se eu não trazer, eu vou, na próxima aula, falar sobre definição formal de continuidade, tá? E eu quero ver aí também, como é um curso de cálculo diferencial integral, quero ver se eu chego até integrais, tá? Eu não falei no começo do curso, né? Quero ver se eu chego até integrais e duas técnicas só de integração. E é a integração por parte e por mudança de variáveis, tá? Então eu espero que tenha gostado. Como eu falei, eu não vou mostrar todos os teoremas aqui, a não ser os mais importantes, como o teorema do confronto, como o próprio nome já diz, e é um teorema que tem um poder muito forte, tá? Dentro de cálculos de limites.
Aí a gente tem três funções e a gente vai ver isso mais para frente. Vai ter três funções, a gente vai calcular limites. Se o limite das outras duas a gente vai ter uma inequação. Se o limite das duas de fora, vamos supor, dos extremos, for igual, significa que o limite daquela lá, do meio, né, da equação, é igual ao limite dos extremos. Aí eu vou ter um gráfico assim, ó, no teorema do confronto, já adiantando também. Vou ter um gráfico, vai ter três funções. Vai ser bem coladinho aqui, ó, em vez de fazer isso, vai ser assim. Aí eu preciso calcular o limite dessas duas funções aqui, ó, dessa e dessa. Se o limite delas forem iguais, significa também que o limite da terceira aqui é igual, tá? Esse é o teorema do confronto, de modo bem grosseiro. Então eu espero que tenha gostado, obrigado para quem assistiu, deixa aí o seu comentário. Talvez o que eu preciso melhorar, e o que vocês querem que eu traga mais, tá? Quem estiver assistindo, né? E no mais é isso, tá bom? Muito obrigado aí a todos. Eu vou até dar uma licença aqui para quem quiser tirar print. E no mais é isso. Falou, muito obrigado.